Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para o nosso café, um café especial. Estou preparando aqui direto do Maracanã, porque tem a ver com o nosso tema de hoje no nosso café dessa sexta-feira. Então chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral e vamos juntos crescer a comunidade para falar de Vasco da Gama. Por que eu falei aqui do Maracanã? Tem tudo a ver. No meio do ano vai rolar o Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos, né? Um evento teste para a Copa do Mundo. E a Bundesliga, aproveitando a parada, né, no calendário, está organizando junto com o Vasco e o governo do estado um amistoso aqui no Maracanã, bem ali no início de junho. O Vasco vai fazer uma pré-temporada, digamos, ou uma intertemporada, porque é um período de treinamentos dentro da temporada. Então, há um amistoso previsto com um clube da Bundesliga. Pode ser o Eintracht Frankfurt, pode ser o Bayer Leverkusen, sim, contra o Vasco da Gama aqui no Maracanã. Então, está sendo costurado esse acordo, uma data está sendo ajustada com o consórcio Maracanã, com o governo do estado, para que esse evento aconteça aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que os outros 3 clubes não estarão na cidade, estarão lá no Mundial de Clubes e o Vasco receberia o representante da Bundesliga. Amanhã tem jogo em São Januário, Adson deve ser relacionado, ele ficou de fora por conta de um incômodo, mas deve voltar e ficar à disposição do Carille, que tem uma sequência, porque é um jogador que é importante para o técnico Fábio Carille. Coutinho melhorou daquela bolada que ele levou durante o jogo, já treinou normalmente, vai para o jogo também. Payet fica como opção também, enfim. Então o técnico Fábio Carille vai ter praticamente todos os jogadores à sua disposição. E que ele tenha a inteligência, a calma suficiente para comandar o time e não entrar na pilha do torcedor, porque a relação com o torcedor inexiste nesse momento. Então o torcedor hoje, ele faz o seu protesto, ele reclama, e o Fábio Carille tem que se concentrar no time, em achar as soluções, em encontrar os caminhos para vencer o Sport. Adversário difícil, que estreou empatando com São Paulo no Morumbi em 0-0, perdeu, a gente sabe, com aquele lance polêmico demais, um pênalti inexistente para o Palmeiras em casa por 2-1. Então, não é um adversário que vem ao Rio de Janeiro para passear 3 pontos certos. Não, tem que fazer valer. 9 horas da noite vai rolar a bola lá no estádio de São Januário. Detalhe, eu não vou narrar esse jogo, excepcionalmente, essa partida eu não vou narrar, porque eu estarei em São Paulo. Vou participar de um curso hoje, amanhã e domingo. Volto na segunda-feira, mas continuo produzindo conteúdo aqui para o nosso canal. Mas a narração não terá como, tecnicamente, eu fazer direto de São Paulo. Fechado? Fica triste não, mas terça-feira já tem Vasco e Ceará e eu estou de volta. Bom, vamos para o tema principal do vídeo. Você viu aí na thumb quem fica? Payet, Léo Jardim, Ryan, jogadores que negociam ou não os seus contratos. Vamos começar pelo Payet. O contrato dele termina no início de maio, ou seja, daqui a alguns dias. Ele já está cumprindo aviso prévio, menos de 30 dias para encerrar o vínculo com o Vasco. Eu perguntei até ao Marcelo Santana, hoje é sexta, na quarta-feira, no sorteio lá da Copa do Brasil na CBF, e o Payet? O departamento técnico está observando, financeiro também e tal, futebol. Mas na verdade é o seguinte, ele é muito caro. E pelo que ele entrega, o famoso custo-benefício. E nem vou entrar, e aqui no canal é uma premissa minha, é uma linha editorial na questão fora de campo. Mas a suposta amante do Payet está denunciando, entrou com medida protetiva, está mostrando que cheio de hematoma. Meu amigo, isso é problema dele, da família dele, com a esposa, não tem nada a ver com o Vasco isso. A partir do momento que ele se torne réu num processo, se ele tiver agredido a mulher, aí é um outro problema. Mas provavelmente, se isso acontecer, nem no Brasil ele mais estará, porque ele não vai ficar no Vasco. E dificilmente algum clube no Brasil irá pagar o que ele ganha ou o que ele deseja ganhar. Mesmo que ele reduza o salário, é um salário altíssimo do Dimitri Payet hoje para a realidade brasileira e principalmente para o que ele entrega. Ryan, conversei com o Marcelo Santana também, depois em off falamos outros assuntos. E aí a informação que eu tenho, e bate com o que ele falou na entrevista, porque eu fui atrás de outros detalhes, há um contrato já na mão do Ryan, do Valquimar, que é o pai dele também, dos empresários, para que ele renove o contrato. O Vasco deve anunciar em breve a renovação do Ryan. Ryan, que é tido como uma das joias do Vasco.
Mas o clube sabe que no meio do ano, daqui a alguns poucos meses, quando abrir a enorme janela de transferências, ele é um alvo. Campeão com a seleção de base, é um jogador visto com muito potencial, que sempre vem vestindo a camisa da seleção brasileira na base, e isso conta, porque quem está fora do país olha esses números, mesmo que o Vasco não performe em Série A ou não jogue constantemente as competições internacionais, como está jogando agora a Sul-Americana, mas o Ryan vem jogando categoria de base. Isso eleva o potencial financeiro para vender o atleta. Então o Vasco espera negociar o Ryan realmente, mas por uma cifra boa. Propostas na casa de 10 milhões de euros já chegaram e o Vasco negou. Agora, acima de 20, 25 milhões de euros tem negócio. E provavelmente no meio do ano, clubes virão atrás do Ryan. Alguns já sondaram de Premier League, da Liga Espanhola, La Liga, mas o Ryan é um ativo que o Vasco vai renovar para elevar a multa rescisória dele. Para fechar, Léo Jardim, jogador que está sob contrato, tem uma renovação automática, o Vasco já comunicou a ele, ao empresário dele, o Paulo Pitombeira, que é quem está cuidando agora da carreira do atleta. Tem todo o interesse, o Vasco, em renovar com ele por mais 3 ou até mesmo 4 anos. Essa é uma novidade, torcedor. O Vasco já ofereceu 3 anos, mas deixou em aberto para o Léo Jardim, que pode ir a 4 anos, ou seja, ao invés de terminar em 25, vai até 29. Depende apenas do Léo Jardim. Há uma cláusula de renovação automática no atual contrato, que se ele alcançar as metas, e que são metas totalmente alcançáveis, ainda mais tratando do Léo Jardim, ele já renova automaticamente para 26. Então eu duvido, pelo que conversei com o Marcelo Santana e outras pessoas do Vasco, que o Léo Jardim irá colocar algum empecilho sabendo que ele alcança. Porque ele não é um jogador que vai dar migué, vai deixar de jogar, vai fingir contusão. Não é. Aliás, até em off, falei para o Marcelo Santana na quarta-feira. Falei, olha, periga o torcedor do Vasco nem saber da capacidade do Daniel Fusato, porque o Léo Jardim não dá brecha, ele não deixa o espaço para o reserva jogar. Foi assim com o Kehler, lembra? Foi assim com o Ivan. Quando ele chegou a assumir, o Ivan nunca mais entrou. E o Kehler nem jogou no Vasco. Então, o Léo Jardim tem um contrato, uma proposta de renovação para 3 anos, 26, 27, 28, ou... se ele quiser 4 anos. O interesse do Vasco é ter o goleiro por muito tempo, pela identificação, pelo profissionalismo dele, pela entrega, pelos resultados. Agora a bola está com o Léo Jardim e a diretoria do Vasco espera o quanto antes ter essa resposta. É isso. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco, então se você é torcedor do Vasco, do Gigante da Colina, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também deixe o seu like para fortalecer e crescer ainda mais aqui na plataforma, né? O Vasco que vai enfrentar o Sport, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Carille segue muito pressionado aí às 9 horas da noite em São Januário. O Carille segue muito pressionado, né? Tem a questão do Payet, que não deve renovar o contrato aí com o Vasco da Gama, deve sair aí ao final do contrato. Eu quero que você deixe a sua opinião, o seu placar, o seu palpite para esse jogão Vasco e Sport pelo Campeonato Brasileiro. Deixa aí o seu placar e se o Carille, caso perca o jogo, mereça ser demitido ou não. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Vamos, Gigante da Colina.